E alunos, tudo bem com vocês? Bom, alunos, para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 26, tá? Nós vamos falar sobre os countable and uncountable nouns, tá? Lembram dos countables and uncountable nouns? Lembrando que nouns significa substantivo, né? E countable é contáveis e uncountable, incontáveis. Então, existem aí dentro da língua inglesa os substantivos contáveis e os incontáveis. Mas antes da gente partir para a gramática, when it comes to movies, do you and your classmates have similar tastes? Use the following questions to check how similar your habits are. Então, quando se trata de filmes, você e o seu colega têm gostos similares, parecidos, então precisam fazer aqui essa atividade onde você vai entrevistar um amigo, né? Fazendo essas perguntas aqui abaixo. Então, vocês têm aqui your answer. Então, para cada pergunta, vocês vão responder e vão colocar a resposta do seu colega. For example, how often do you watch movies? Com que frequência você assiste filmes? Então, aqui, your answer, você vai responder. Your classmate é a resposta do seu colega. What was the last movie you saw? Qual foi o último filme que você assistiu? Did you watch it at home? Você assistiu em casa? What's your favorite kind of movie? Qual que é o seu gênero preferido de filme? What do you like to eat when you are watching a movie? O que você gosta de comer quando está assistindo a um filme? Então, faça essa atividade. Mande aí para o WhatsApp, para o seu colega e registrem aí a resposta de vocês. A sua, né? Your answer and your classmates' answer. Outra atividade que eu quero que vocês façam, check the scene, pay attention and describe what's happening. Then take notes about quantities. Então, olha essa cena, né? Aqui na outra página também continua a cena. Então, aí, né, um cinema. Describe what's happening. Então, aqui do ladinho, vocês têm bags of popcorn, people, cans of soda, candy packs, dollar bills, coins, enfim. Vocês vão ver how many bags of popcorn, quantos saquinhos de pipoca tem nessa imagem, quantas pessoas, quantas latas de refrigerante. E vocês vão colocar aqui nos quadradinhos as quantidades das coisas que tá pedindo aqui, né? Então, ó, até aqui no último, ice cream cones, né? Quantos cones de sorvetes existem nessa imagem? Quantos tickets? Quantos 3D glasses? How many bottles of water? Posters, bars of chocolate. Então, analisem bem essa imagem e coloquem aí as quantidades do ladinho, certo? Bom, continuando, the exercise number 5. Considering the items you have listed in the previous activity, answer the following questions. Letter A. Which items could you count one by one? Então, considerando os itens que você listou na atividade anterior, responda as questões. Letra A. Quais dos itens você pode contar de um por um? Na letra A. Letra B. Which items had their quantities referred to by a container? Os itens tiveram as suas quantidades referenciadas por um não container, por uma embalagem. Então, por exemplo, quais dos itens ali que a gente conseguiu contar, que a gente consegue contar um por um? As pessoas, né? People, dollar bills, né? As notas de dinheiro, posters, são itens que a gente consegue contar um por um. Agora, a pipoca, a gente consegue contar as embalagens, né? Bags of popcorns. O refrigerante, a gente consegue contar quantas latas, né? Então, cans of soda.
bars of chocolate, ice cream cones. Então, são vários exemplos de itens que a gente não, né? A gente não vai contar pipoca por pipoca. Então, a gente vai contar pela embalagem, né? 2 bags of popcorn, 3 bars of chocolate, ok? E é isso que a gente vai falar, tá, alunos, nessa nossa aula sobre os nouns e sobre as quantidades, né? Então, sobre os substantivos e por eles serem contáveis e incontáveis, a gente fala sobre quantidades também. Acompanhem aqui. Nouns, plural and singular. You already know that nouns are words we use to identify people, places, animals, abstract concepts, and things, right? However, did you know that some nouns can be counted, whereas others cannot? Então, vocês já aprenderam, né? Vocês já aprenderam que os nouns são palavras que são usados para identificar pessoas, lugares, animais, conceitos abstratos e outras coisas, certo? Entretanto, você sabia que esses substantivos, esses nouns, can be counted, ou seja, eles podem ser contáveis, enquanto outros não podem? Então, vamos ver aqui alguns casos. Countable nouns, nouns that can be counted. These words have singular and plural forms. Então, os substantivos contáveis, eles são palavras que têm tanto no singular quanto a sua forma no plural. For example, a ticket, 5 tickets. Aqui, qual que é o meu substantivo? Ticket, right? Então, eu tenho a ticket, né, um ingresso, ou 5 tickets, né, ou 5 ingressos. Então, vejam, eu tenho uma forma para o singular, ticket, e outra forma para o plural, 5 tickets. Outro exemplo, a poster, a few posters. Então, poster, posters. A movie, some movies. Né? Então, gente, nesses casos dos substantivos contáveis, eles apresentam a forma no singular e a forma no plural, ok? Diferente dos substantivos incontáveis, uncountable nouns. Nouns that can be counted unless when using a container or a quantifier. These words do not have plural forms. Então, os substantivos incontáveis são substantivos que não podem ser contados a menos que eles estejam em um recipiente, né? Ou com um quantificador. Essas palavras não têm a forma no plural, ou seja, vai ser sempre no singular, porque os substantivos incontáveis só contêm uma forma, né? O singular, e não apresentam plural. Por exemplo, water. Vejam que o substantivo water só existe no singular, não existe waters, né? Não existe águas no inglês. Então, 2 bottles of water. Vejam que aqui eu tô contando quantos recipientes, né? 2 garrafas de água, mas água é um substantivo incontável. A little tea, então um pouco de chá, né? Então, tea é chá e não existe a forma no plural. Information, não tem informations, então vai ser sempre no singular, ok? Então, some information. Deu para entender até aqui, né, alunos? Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses substantivos contáveis e incontáveis, a gente precisa falar sobre quantidades. Então, talking about quantities. We use quantifiers to talk about quantities. However, we use different quantifiers with countable and uncountable nouns. Study these tables. Então, nós usamos os quantificadores para falar sobre quantidades. Entretanto, nós usamos diferentes quantificadores com os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. Então, existe muita dúvida quando eu falar many or much, né? Então, prestem atenção que vocês vão
aprender agora, tá? Então, nós temos os quantifiers many, few, a lot of, e temos outros aqui para baixo. Então, o many, a gente usa com countable nouns. For example, many people watch American movies. Então, muitas pessoas, várias pessoas, assistem filmes americanos. Então, vejam que é many, tá? Porque people é um substantivo contável. Agora, few or a few. I know few words in French. Eu conheço várias palavras em francês. I know a few words in French. Então, eu conheço algumas palavras em francês. Vejam que palavras aqui, words, é um substantivo contável. Então, eu uso aqui o few para falar. Conheço algumas palavras em francês, tá? A lot of, lots of, também são quantificadores que a gente usa com countable nouns. There are a lot of movies about India. Há muitos filmes sobre a Índia. Então, veja que filme, movies, tá no plural, mas existe a forma no singular. Então, movie, sei que é um countable noun. Então, eu uso a lot of ou lots of, ok? Agora, com os uncountable nouns, com os substantivos incontáveis, eu uso os quantificadores much, little, a lot of também. Então, much, there's too much sugar in this coffee. Eu não posso falar there's too many sugar in this coffee, porque sugar é um substantivo incontável. Então, eu uso much. There's too much sugar in this coffee. Tem muito açúcar nesse café. Little e a little, they have little time left. Eles têm pouco tempo sobrando, quase nada. Então, vejam que tempo é um substantivo incontável, né? Não existe times. Então, a gente usa little. They have a little time left. Eles têm um pouco de tempo restante. Aqui também, então é o mesmo exemplo, só que tem algumas diferencinhas aí, mas little e a little a gente usa com substantivos incontáveis. Agora, a lot of, lots of, a gente também pode usar com uncountable nouns. They have a lot of money to spend. Eles têm bastante dinheiro para gastar. Veja então que o a lot of e lots of a gente usa para substantivos contáveis e incontáveis, né? Nesse caso aqui, money, não existe monies, então é um substantivo incontável. E para a gente fazer pergunta, né? We use how many to ask about countable nouns and how much with uncountable nouns. Então, how many people are there outside? Quantas pessoas há aí fora? Vejam que people é substantivo contável, então eu uso o many. Agora, money, né? How much money do you have with you? Qual quantidade de dinheiro que você tem com você? Vejam que money é um substantivo incontável, então eu uso o much. Já vimos um pouquinho aí sobre os quantificadores. Eu sei que é bem confuso, mas não se preocupe, a gente vai vendo aos poucos e fazendo as atividades. Vamos fazer aqui um review the rules to make plural nouns. Então, uma revisãozinha das regras como que a gente faz os plurais dos substantivos. Então, no geral, a gente adiciona o S na maioria dos substantivos, né? Na maioria das palavras. Então, por exemplo, boy, boys, car, cars, dog, dogs. Porém, existem outras regras. Então, vamos ver aqui. Ending in S, SS, CH, SH, X, NZ. Então, quando os substantivos acabam assim, em S, SS, CH, SH, X e Z, nós adicionamos o ES. Então, por exemplo, bus, buses, glass, glasses, beach, beaches, bush, bushes,
buses, aqui repetiu, brush, brushes, fox, foxes, blitz, blitzes. Então, lembrando que esses são substantivos contáveis, né? Que eu tenho a forma no singular e no plural. Então, para esses tipos de palavras, nós temos essa regrinha de adicionar o ES, tá? Agora, quando nós temos palavras terminadas em CH com som de K, né? In nouns ending in CH with the sound of K, add S to make them plurals, né? Então, as palavras que terminam em CH, mas que tem som de K, a gente só adiciona o S. Então, monarch, monarchs, stomach, stomachs. Só adicionei o S, tá? Some words ending in S or Z double the last consonant before the addition of S, do IS. Então, fezes, quiz, quizzes, né? Se terminar em Z, dobro a letra, né? Dobro a consoante e coloco o EZ, tá? Vamos aqui. A palavra termina em consoante mais o, a gente adiciona o ES. Echo, echoes. Tomato, tomato, tomatoes. Né? Deixa eu só vir aqui. Palavras que terminam em o, a gente coloca o S. Então, the plural of some nouns ending in O can have the addition of S only or ES. Então, algumas palavras que terminam em O, a gente coloca o S ou o ES. Então, buffalo, buffaloes. Cargo, cargos. Então, pode ser um dos dois aí. Mosquitoes, mosquitoes. Tornado, tornadoes, tornadoes. Volcano, volcanoes, volcanoes, tá? Então, as duas formas aí estão corretas. Some nouns from Greek and Latin origins have special plural forms. Então, alguns substantivos, algumas palavras gregas e latinas, né, de origem gregas e latinas, têm forma especial de formar o plural. Então, alga, algae, appendix, appendices. Bacterium, bacteria, datum, data, focus, focuses ou focuses, formulae, formulas, genes, genie, index, índices. Então, são algumas palavras aí que são de origem grega ou latina. Então, ó, tem várias e que seguem aí uma própria forma de fazer o plural, tá? Agora sim, continuando aí na apostila, na página 28, pay attention. The following nouns are uncountable. Preste atenção, os seguintes substantivos são incontáveis. Então, advice, luggage, information, money, weather, furniture, music, news. Então, por exemplo, luggage, que seria mala, no sentido de bagagem, é incontável, ou seja, não existe luggages, então só luggage. We don't use a or an with uncountable nouns. Então, nós não usamos o a e o an. Lembram que nós vimos que o a e o an são indefinidos, são indefinite pronouns, são pronomes indefinidos. Então, a gente não usa com substantivos incontáveis. Nós não falamos a water, e sim some water, tá? We use singular verb forms with uncountable nouns. This is great news, né? Então, nós usamos a forma do verbo no singular com os substantivos incontáveis. Some nouns can be both countable and uncountable. If the noun refers to a specific item, it is countable. If it refers to a general idea, it is uncountable. Some examples of these types of nouns are time, light, hair, soda, coffee, and water. I need some time to think about it. She's been to Italy many times. Então, alguns substantivos podem ser os dois, né? Contável e incontável. Se
o substantivo se refere a alguma coisa específica, ele é contável. Se refere a uma ideia em geral, ele é incontável. Então, por exemplo, olha, eu preciso de um tempo para pensar. I need some time. Veja que é incontável. Agora, ela esteve na Itália várias vezes. Esse times, ele se refere a algo específico, então tem aí a forma no plural. Então, tomar muito cuidado com com essas regrinhas, com essas exceções, tá certo? Então, alunos, façam essas atividades que eu deixei para vocês ali, né? Que eu fui falando no começo da aula, aí da página 26 e 27. E se tiverem dúvidas, me chamem, tá bom? Até amanhã não, até a próxima aula, alunos.